Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. E aí, você viu esse título aí? Polêmico? Será que vinho argentino é melhor que vinho europeu? Olha só, antes de te responder essa pergunta, eu preciso te contar uma história do porquê que a gente colocou esse título, né? Então vamos começar a historinha. O que é a palavra austral, né? É aquilo que pertence ao austro, né? Que vem do sul. Quando a gente fala de polos, é aquilo que está no hemisfério sul. Quando a gente fala de ondas, são aquelas provenientes do sul. E aí, por que eu tô começando o vídeo de hoje com isso, com esse termo, né? Porque quando a gente coloca isso no mundo dos vinhos, a gente está falando de toda aquela parte do planeta onde a vitivinicultura chegou depois. Lembra que a gente já falou aqui no canal que o velho mundo do vinho é a Europa, né? Que o vinho nasceu lá na Geórgia, lá na região do Cáucaso, depois foi se disseminando ali por ali, e aí depois de muitos anos, principalmente na época das grandes navegações, é que aquilo se disseminou para o restante do planeta e aí chegou aqui no hemisfério sul, né? Quando a gente fala principalmente da Argentina ali, a gente está falando justamente da época das grandes navegações, porque as primeiras videiras da espécie Vitis vinifera que chegaram por lá vieram justamente com os colonizadores espanhóis lá no início do século XVI. Eram outras espécies que existiam por aqui, a Vitis vinifera precisou vir de lá. Foi uma passagem de bastão ali dos europeus, do pessoal do hemisfério norte para o pessoal do hemisfério sul. Essa nova cultura agrícola foi sendo desenvolvida ali na terra dos hermanos pelos padres jesuítas, né? Pelos padres católicos, porque os espanhóis, os colonizadores trouxeram, só que quem preservou, quem manteve, né? Quem deu um gás para essa nova cultura agrícola foram os padres católicos. O que eles faziam? Plantavam videiras ao redor dos monastérios ali para fazer o vinho que ia para a missa, né? Então, esses padres muito espertinhos e muito importantes para a história do vinho no mundo inteiro, porque na Europa eu já fiz vídeo aqui no canal falando que a igreja, de certa forma, foi super importante para a preservação da vitivinicultura em algumas áreas da Europa ali, no período da Idade Média ali, e aqui não foi diferente não. É lógico que eu não vou entrar na questão de indígenas, né, cultura, aí já é outra história, a gente sabe que não foi tão legal assim, mas pelo menos para essa parte de uva, de plantio, da espécie Vitis vinifera foi interessante, foi um momento novo, né, para nossa história aqui. Anos mais tarde, né, aí a gente já está lá no século XIX, né, a Europa não estava indo muito bem, não estava tão próspera quanto na época das grandes navegações. Então, a gente já sabe bem que muitos migrantes, né, estavam saindo de lá, principalmente espanhóis e italianos, que acabaram indo lá para a Argentina também. E aí, durante esse período, eles trouxeram novas técnicas de vitivinicultura, porque aí a coisa já estava mais avançada lá na Europa e a gente ainda engatinhava um pouco por aqui. Então, esse pessoal que chegou nessa época aí, no século XIX, trouxe um novo tipo de manejo, né? Trouxe uma consciência diferente de como fazer o cultivo da espécie Vitis vinifera, né? Trouxe esse conhecimento aqui para as terras austrais aqui do hemisfério sul e também trouxeram novas variedades, cara. E aí foi justamente nessa época que surgiram algumas das vinícolas mais importantes da Argentina, mais prestigiadas, mais tradicionais que a gente conhece hoje. Carmine Granata, Catena Zapata, Zucardi, Rutini, são famosíssimos lá na Argentina e são todos de filhos de imigrantes, né? Netos, bisnetos de imigrantes que vieram lá da Europa, aí principalmente desses dois países, Itália e Espanha, e acabaram se instalando lá. E esses imigrantes do século XIX, eles desenvolveram duas regiões em particular na Argentina. Foram duas regiões que acabaram se desenvolvendo muito durante esse período. Foi justamente os pés da Cordilheira dos Andes, e aí a gente fala até de Mendoza, porque
porque Mendoza, a província de Mendoza, está bem aos pés da cordilheira, e o Vale do Rio Colorado, que até hoje se planta uva para se fazer vinho, e foi um vale também que foi desenvolvido nessa época com esses imigrantes que chegaram, né? Então, assim, é uma terra maravilhosa. É até legal a gente já, aí numa questão mais técnica, mais ligada a terroir, a gente tem que ressaltar que quando esses imigrantes chegaram por aqui para desenvolver essa cultura, né, no século XIX, eles encontraram um terroir praticamente mágico aqui para se produzir vitivinífera, porque assim, a latitude é considerada uma latitude ideal para a produção dessa espécie de uva. A altitude você consegue encontrar na Argentina. E além da altitude, né, porque a gente está falando lá do pé da Cordilheira Andina, que é alta pra caramba, então eles conseguem ter altitude lá. Só que além da altitude, eles têm também cadeias montanhosas que ajudam na drenagem dos vinhedos, na questão de amplitude térmica, né? Dias quentes, noites frias, pegar a insolação correta ali para o vinhedo. Além de tudo isso, solos pobres, né? Solos bastante pobres, que para a videira é muito interessante. Eles encontraram um berço mágico e desenvolveram essa cultura ali. Hoje nem se fala assim a força que a Argentina tem no mundo dos vinhos, né? Ela é um expoente hoje internacional. Os grandes críticos do velho mundo, né, do hemisfério norte, já caíram de amores por vários vinhos. Há quem diga, né, que os Malbecs argentinos são melhores que os Malbecs franceses, né, que é justamente a origem dessa casta. Então, assim, hoje não há discussão, são estrelas internacionais, é um grande símbolo de inquietude, de criatividade, né, de habilidade que a gente tem aqui na América Latina. Já que a gente começou o vídeo falando do termo austral, então a gente pode dizer assim, eu tenho uma frase que eu completei a cartinha aqui que eu mandei para o clube, nos associados, eu falei, quando o assunto é vinho, nossos hermanos são verdadeiros tsunamis austrais. Olha só que bonito, né? Viva a Argentina. E aí, para finalizar esse vídeo, como a gente falou mais da história da Argentina, não foi atrás de um rótulo específico, vocês sempre vivem me pedindo aqui, Rodrigo, fala de rótulo, dá dica de rótulo aí que eu quero tomar e tal. Então eu vou quebrar o galho, tá? Vou quebrar o seu galho hoje e dar 4 dicas de rótulos que eu gosto bastante, que eu tenho consumido bastante nos últimos tempos. E para você que quiser comprar esses rótulos, de mão beijada, eles vão estar em desconto, é só clicar nos links aí na descrição do vídeo. Então vamos a eles. O primeiro deles, como tinha que ser, é o Vale Austral Reserva Malbec. Olha só de onde veio, né, a inspiração para se fazer esse vídeo. Esse é um vinho fresquinho, acabou de ser lançado no Brasil. É um Malbec super interessante, preço legal e é um reserva, 9 meses de barrica. Então acho interessante, um ótimo produto Malbec. Eu acho até interessante que eles põem no contrarótulo que tem notas de doce de leite, porque remete lá ao estágio em barrica e de fato dá para sentir ali um carameladinho assim por causa do estágio em barrica. Eu acho um Malbec muito interessante, se você quiser provar, Vale Austral Reserva Malbec, o link está aí na descrição. O outro que não podia estar fora dessa lista, eu fiz agora uma live no Instagram há pouco tempo com o Federico Jiménez Gili, da Bodega Jiménez Gili, vinícola familiar maravilhosa lá no Vale do Uco, um dos principais terroirs da Argentina hoje, e eu amo o Cabernet Franc desses caras, é um vinhaço. Se você gosta de Cabernet Franc, se você quer provar uvas diferentes, prove o Cabernet Franc da Jiménez Gili. O link também tá aí na descrição para você comprar e também tá com preço em desconto. Outro vinho que eu acho muito legal, na verdade são os vinhos, mas aí eu separei um que é mais diferentão deles, que são os vinhos da família Cettini, que é uma das vinícolas que nesse passeio de bike que eu fiz lá em Mendoza, nessa viagem que me inspirou a abrir vinhos de bicicleta, foi uma das vinícolas que eu visitei. E é uma vinícola que faz vinhos somente orgânicos, uma vinícola, assim, tem um cuidado ali no processo de vinificação maravilhoso. Eles se orgulham em dizer, olha, a gente nunca colocou nada de agrotóxico aqui. Então é uma terra limpa onde eles cultivam ali os vinhedos. Não são vinhos muito baratos, até por isso mesmo, é vinícola artesanal, todos orgânicos e tal, mas vale a pena cada centavo gasto nos vinhos deles. E eu destaquei aqui para você o Carignan, que é muito bom, e o link também tá aí na descrição. E aí por último, cara, mas não menos importante, é um vinhaço de uma das minhas vinícolas prediletas de Mendoza, que é a Carmine Granata. É o Pinot Negro deles que eu estou destacando, não um Pinot Noir, que eles chamam de Pinot Negro,
Mas assim, muito bem feito, e é um Pinot Negro legítimo austral, né? Legítimo latino-americano. Ele não quer ser parecido com o Pinot da Borgonha, não quer ser parecido com o Pinot da Califórnia, ele tem a personalidade dele e é um vinhaço. Safra após safra, é um vinho que sempre me impressiona, eu adoro, e tá aí também na descrição. A Carmine Granata, inclusive, eu indico também o Malbec deles. Tem vários vinhos deles aí no site, eu estou indicando para você o Pinot Negro, mas se você quiser mais vinhos da Carmine Granata, você consegue encontrar no nosso site também, que é uma vinícola que vale a pena. Os caras estão ali em Lujan de Cuyo, com vinhedos bem antigos, fazendo um belíssimo trabalho de vitivinicultura. Então assim, concluindo, cara, não tem essa de vinho melhor argentino, vinho melhor europeu. Mas isso é uma coisa que a gente tem que perder o preconceito mesmo, porque eu já vi muita gente falando, não, porque vinho argentino é o que presta, ah não, o vinho brasileiro é ruim, ah não, o vinho europeu é o único que é bom. Então assim, não existe melhor ou pior, cada um tem sua história, cada um aconteceu num momento, né, de histórico do planeta, e todos eles, sem exceção, têm seus méritos. Então, se você ainda tem preconceito, acabe logo com ele e saúde. Vida longa aos nossos irmãos argentinos, vida longa aos vinhos latino-americanos e sim, hoje nós estamos pau a pau com os vinhos europeus, né? Não melhor nem pior, mas pau a pau. É isso aí.